Glórias a Deus. Encontraram, irmãos? Segunda Reis, capítulo 5, vai nos dizer assim: a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado a Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém? Só até aqui. Creio que é uma mensagem muito conhecida, um texto muito conhecido. Só que hoje eu gostaria de tirar um pouco do foco de Naamã, que é esse grande homem, né, dos exércitos, e também um pouco do profeta Eliseu. Queria convidar os irmãos a se transportar numa viagem até os tempos que essa menina foi tirada da sua parentela e da sua casa. Porque aqui, nessa história, nós sempre deixamos passar batido um personagem pequeno, simples e que não tem nome, uma menina. Só que, porém, uma menina que estava passando o seu país por um momento de guerra, aonde o exército inimigo invade a cidade dela, tira ela da sua parentela, tira ela da sua casa e a leva para servir ao inimigo. E algo me chama a atenção aqui, irmãos. Essa menina tinha motivos para odiar Naamã? Sim ou não? Sim. Essa menina tinha motivos para ser rebelde, para não querer servir? Sim ou não? E o que essa menina fez? Ela serviu. Ainda como escrava, essa criança não esqueceu do que os seus pais a ensinaram. Ela não esqueceu do Deus de Israel e do profeta que estava em Samaria. Ela não esqueceu, ser uma criança, do que Deus é capaz de fazer na minha e na sua vida, e poderia fazer na vida de Naamã, sendo um inimigo. Eu te pergunto hoje aqui: quem aqui, estando sob a ordem de um inimigo, falaria de Deus para ele? Quantos de nós não trabalhamos com pessoas que não servem a Deus e as tratamos muitas das vezes como inimiga? Deixamos de falar do Deus que nós servimos e impedimos também que elas conheçam ao Deus que nós servimos através das nossas atitudes, através da nossa fala, através das nossas escolhas. Porque essa menina, ela viu a deficiência de Naamã. Naamã era leproso. A lepra era uma doença que levava à morte, levava à exclusão. Essa menina, ela viu e ela podia simplesmente procurar um momento oportuno, de alguma maneira, de envergonhar Naamã, denunciar Naamã. Só que essa menina não procurou os inimigos de Naamã. Ela procurou a serva dela, a esposa de Naamã, para falar que em Samaria havia um profeta que poderia ajudar Naamã. Ela se compadeceu da dor do seu inimigo. Mesmo essa menina estando longe da sua casa, mesmo essa menina estando longe da sua família. Hoje é um culto de família. Quantos de nós, quando sair daqui, vamos levar essa mensagem dessa menina? Uma mensagem para o seu marido, que às vezes está na sua casa, mas está embriagado. Ao filho que vai chegar em casa e talvez vai achar no seu lar um lar desconfigurado, onde o pai já é casado com outra mulher, a mãe também não mora mais com ele.
Quantos de nós aqui não passamos na nossa infância por momentos difíceis, onde passamos necessidade de alimento, onde passamos necessidade de roupa, onde passamos necessidade simplesmente, irmão Tiago, de um pai para conversar, de uma mãe para dialogar, para contar como é que foi o seu dia. Essa menina enfrentou tudo isso e o ódio não entrou no seu coração. Essa menina permaneceu sendo uma filha de Deus. Vocês lembram quando Jesus fala, deixai vir as minhas crianças? Jesus ainda alerta também, quem quiser herdar o reino dos céus, seja como uma criança, tenha um coração puro, um coração simples, um coração que não guarda mágoas. Irmão Cristiano, quantas das vezes corrigimos os nossos filhos, naquele momento eles até ficam chateados conosco, sim ou não? Ficam empurrados, procuram a mãe, parente mais próximo. Só que depois, quando passa do tempo, seu filho ele joga na sua cara o rancor, ele joga para você o ódio, a mágoa, um sentimento de ira, não, um coração puro. O convite do Senhor essa noite é para que você venha ter um coração puro, um coração simples, um coração de criança, onde você possa pegar os seus traumas do passado e vencê-los, onde você possa pegar tudo aquilo que impede você de sentir o desejo de servir a Deus e servi-lo simplesmente. Não ficar colocando sempre um empecilho, mas onde eu falei isso, aonde eu discuti, aonde eu briguei. Peça perdão a Deus. Haja como uma criança, se desculpe, queira recomeçar de novo. Não coloque empecilhos para que Deus ele possa enxergar em você o que aí fora ele não tem enxergado em muitos. Só que esse não é o maior problema. O maior problema é que aí fora, pessoas que não servem a Deus que você serve, às vezes tem mais compaixão de quem pecou do que você. Aí fora, pessoas mais dispostas a ajudar um que está passando fome, passando sede, do que você. Muitas das vezes podemos colocar a culpa na correria do dia a dia, podemos colocar a culpa no nosso dia atarefado, no nosso trabalho. Só que naquele grande dia, quando Jesus vier, você vai dizer o que para ele? Senhor, eu preguei no teu nome? Senhor, eu alimentei no teu nome? Mas se ele disser que ele não te conhece, o que adianta ter a obra e não viver para a obra? Não fazer por amor, não fazer com o coração focado no reino dos céus. O que adianta a gente querer falar para os de fora de Deus, sendo que às vezes parece que nós mesmos desconhecemos quem é Deus. Nós mesmos duvidamos do que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Às vezes queremos imputar a culpa no nosso irmão por uma causa não alcançada, quando nós devíamos nos levantar e dobrar os joelhos e buscar pelas nossas próprias causas, quando nós devíamos não ficar presos num telefone celular, apenas vendo vídeos ou vendo matérias que falam de vida de terceiros e procurar a palavra de Deus que fala da vida de Cristo. Quando nós deixamos de lado, muitas das vezes, o jejum, nós jejuamos para poder sair, comemorar, às vezes nem tem o que comemorar, mas você também não tem para que jejuar. Você diz que você tem um propósito, só que cadê o seu sacrifício? Quando nós vimos no passado que o profeta podia curar a lepra, o profeta era um homem que temia a Deus, servia a Deus. Só que ao decorrer da história nós vimos que quando o Naamã vai até o rei da Síria e pede permissão para ir até Israel, além de uma carta que o rei da Síria dá para ele, ele leva alguns valores para entregar até o rei de Israel. E quando ele chega até o rei de Israel e fala: olha, eu vim aqui, eu trouxe a carta do rei da Síria e trouxe também algumas ofertas para você me curar da lepra. O rei se desespera, o próprio rei se desespera e fala: como posso eu curar você da lepra? Porventura o Senhor é algum Deus? E na mesma hora que o profeta sabe do desespero do rei de Israel, o profeta fala: pode mandar ele vir aqui, porque tanto ele quanto você vão saber que há Deus em Israel. O que falta no nosso meio hoje é isso.
igual o rei, que dão desculpa e falam: mas o que eu vou fazer? Eu não sei como fazer, por onde fazer, como eu devo fazer. Só que, porém, ele não procurou ajuda de quem tinha intimidade, ajuda de quem não ia cobrar nada dele, que era o profeta. Porque a Bíblia relata que após ele ser curado, ele vai entregar ao profeta a oferta e o profeta rejeita. Oferta não é o que agrada a quem é de Deus. O que agrada de Deus é a verdadeira oferta da obediência. O que agradou Eliseu, para vocês entenderem, foi a obediência de descer aquelas águas 7 vezes, ainda que fossem águas impuras. Ele não teve vergonha, porque no primeiro momento ele duvidou. É normal eu e você fraquejar no primeiro momento, falar: eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Irmão Tiago, a importância de quem anda com você. Os servos de Naamã falam: meu Senhor, nós já vimos até aqui, custa o Senhor fazer o que ele falou? E quando ele faz, o que acontece? Cura. Irmãos, olha com quem você tem andado, também é muito importante. Pessoas da mesma fé, pessoas que vão te pôr para cima, pessoas que quando vê sua fé começar a esmorecer, não vão apenas olhar você desfalecer, mas que vão orar pela sua vida. Pessoas que vão te dar uma mão de apoio, pessoas que vão te trazer a lucidez, porque às vezes na hora do desespero, eu creio que muitos de nós acabamos tomando alguma decisão errada, como Naamã ia fazer, que era desistir, que era parar. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Se Deus te pediu 7 vezes um mergulho, faça. Se Deus te pediu uma vez, faça. Mas faça primeiro para cobrar de Deus. Muitas das vezes nós pedimos as respostas de Deus. O irmão vem aqui na frente e conta o testemunho, resposta de Deus na tua vida. A irmã vem aqui na frente e louva um louvor, resposta de Deus na tua vida. Quando o irmão vem e traz um versículo de meditação, comece a dar ouvido à voz de Deus. Comece a entender que Deus, Ele fala conosco através dos nossos irmãos. Quantas ministrações foram feitas nesse altar, falando que a vitória era sua. Por que a vitória não chegou? Será que o problema está no profeta? Será que o problema está no profeta? Será que o problema está em Deus? Deus não mudou? Deus não mudou. Eu garanto para vocês que através dos testemunhos que nós temos ouvido aqui e aí fora também, Deus não tem mudado. O que tem mudado é a sua intimidade, é o teu comprometimento, é o teu tempo com Deus. Qual tem sido o teu tempo com Deus? Quando tem sido a prioridade que você deu para Deus? Quando você levanta, quem vem primeiro à sua cabeça é Deus? Quando você dobra o teu joelho, antes de pedir, você agradece? Será que nós temos feito da maneira correta? Será que nós temos jejuado da maneira correta? Será que jejum é só a gente ficar sem comer um período de horas? Será que o jejum ele não passa disso? Será que o jejum não é diário? O jejum é a renúncia de algo que te afasta de Deus. Simplesmente isso. O jejum, ele serve para nos aproximar de Deus. Essa menina, de modo simples, ela não usou palavras bonitas, ela não usou encantamentos, ela foi direto: se ele conhecesse o profeta que está em Samaria. E ele acreditou na promessa. Se a gente for ler mais à frente, a gente ainda vai ver que Naamã, quando está conversando com o profeta, ele pega e deixa claro para o profeta que ele vai servir a Deus. Ele fala: olha, eu vou servir a Deus. Até porque, se vocês prestarem atenção, gostaria que os irmãos voltassem na leitura, que logo no começo já fica claro que Naamã era um homem temente a Deus, porque no verso 1 a gente vê aqui, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, em minúsculo. Esse é o rei dele. Quando a gente dá continuidade aqui, a gente vê: pois por meio dele o Senhor, ou seja, Deus, letra maiúscula. Aqui foi Deus. Quem deu a vitória primeiro a Naamã para ele ser conhecido? Foi Deus. Então Naamã, no verso de número 17, ele diz assim:
Já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve das mulas carregadas holocaustos e sacrifique a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon. Eu, porém, tenho que me ajoelhar. Perdoe o teu servo por isso. Irmãos, como eu já disse, muitos de nós aqui, nem toda a família é convertida, amém? Ainda. E há momentos na nossa vida, como passou agora o fim de ano, eu creio que muitos estiveram aqui na casa dos seus parentes que não são da igreja. E lá, de repente, tocou uma música que não era uma música que agradava os seus ouvidos. De repente, quem fez a comida não é nem da mesma religião que você. É mais ou menos isso que Naamã está falando. Senhor, me permita, se eu ainda não estou 100% na tua presença com a minha família, no caso aqui era o rei. Porque nos momentos de adoração do rei, quem acompanhava o rei? Era Naamã. Então, para que o rei se apoiasse, era necessário que Naamã se ajoelhasse com ele, o rei se ajoelhar e fazer a oferta dele aos deuses estranhos. Aí eu te pergunto, será que Deus ele se incomodava com isso? Meus irmãos, Deus não se incomodava com isso. Mas mesmo assim, o coração de Naamã se transformou no coração de uma criança, porque isso o incomodou. Coloque uma coisa na sua cabeça. Quando os gestos que nós sabemos que não pertencem à mesma religião que nós, muitas das vezes no trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, não agradam a Deus, você não está fazendo parte se você não pratica. Eu vejo muitos irmãos que perdem a bênção, porque às vezes é trabalhar e falar, não, fiquei sabendo que o dono da construtora lá, ele serve a Satanás, mas o salário era bom. Talvez era bênção na sua vida. E também você ia ser um dizimista que abençoa a casa do Senhor. E você foi ignorante ao ponto de não entender. Naamã, ele entendia que ele era da Síria e que ele servia a Síria. Só que ele colocou um Deus, o Deus verdadeiro, em cima de todos os outros deuses. E é isso que fez a diferença na vida dele. Naamã, ele soube escolher a melhor parte. Naamã, ele escolheu levar para sua casa a melhor parte. Mas uma vez eu venho dizer, a um culto de família, você veio levar a melhor parte nessa noite? Você está pronto para levar a melhor parte? Só que para isso vai ter que mudar aqui dentro. Vai ter que mudar aqui dentro para que todo mundo veja de fora que você não tem mais a lepra da discussão, que você não tem mais a lepra da mentira, que você não tem mais a lepra de ser uma pessoa na igreja e na sua casa ser outra, de no seu serviço você dar tão bom testemunho quanto aqui, de quando você estiver na rua, um irmão poder passar e te dar a paz, e você não tem que virar o rosto para o lado, fingindo que não viu. Chegou a hora da lepra cair. Chegou a hora de um novo ano, de uma nova vida com Deus. Então, se porventura havia algo em você que ainda era uma mancha, que ainda te atrapalhava de fazer a obra de Deus, que ele ainda te impedia de ouvir a voz de Deus, de se comprometer com Deus, dê seus 7 mergulhos nessa noite. Comece a glorificar ao nome do Deus vivo. Comece a intensificar a tua oração. Comece a intensificar o teu jejum, a tua vida com Deus. Comece a abrir um pouco mão desse celular. Comece a abrir um pouco mão desse WhatsApp, desse Facebook, desse Instagram. Comece a positivar a sua vida na palavra. Tire um momento para a leitura. Tire um momento para se alimentar de verdade das palavras que vêm do céu. Tire um pouco de você o que o mundo tem imputado, colocado sobre nós como cargo. Muitas das vezes nós trazemos o peso do mundo para dentro da igreja, que não conseguimos nem orar, preocupado com o que está acontecendo lá fora. E Jesus mesmo diz para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Jesus falou o que para a gente? Vocês lembram? As aves do campo não trabalham, os lírios do campo também não. As aves do campo nunca deixaram de se alimentar. E nem o lírio do vale deixou de se vestir com a melhor veste, que nem Salomão teve. Por que nós se preocupamos tanto com as coisas materiais? Por que nós entregamos com tanta força, com tanto desejo, as nossas orações para bens materiais? E as coisas simples,
as espirituais, aquelas que deviam ser o nosso alvo, o nosso foco, o nosso verdadeiro tesouro, nós temos esquecido. E depois nos perguntamos, por que meu parente prefere ouvir falar de Deus pelos outros crentes, mas não por mim? A sua boca tem que jorrar um só tipo de água, a água doce, que é que vai matar a sede, a água viva, que é o Senhor. Porque não adianta, irmão. Se você tem duas falas aí fora, você perde a credibilidade. E diante de Deus não é diferente. Diante de Deus, para ter a credibilidade, tem que ser igual criança. Vou convidar os irmãos a se colocarem de pé. A gente está fazendo a oração. Não sei se o irmão tem como na mão o louvor. Tem como na mão o louvor? Se tiver, coloca o louvor de fundo. Os irmãos começarem a meditar na sua vida. Comece a meditar qual tem sido a sua vida com Deus. Como tem sido a sua oração, como tem sido o seu jejum. Irmãos, assim como vocês, eu me coloco na mesma condição. Eu não sou perfeito, eu também estou buscando santidade dia após dia. Também procuro me aperfeiçoar para naquele grande dia não ser reprovado. Eu busco, irmãos, através da simplicidade. Se os irmãos começarem a orar com a simplicidade, não se deixe levar pelas orações bonitas que o mundo tem mostrado. Não se deixe levar pelas falas difíceis da teologia. Permitam apenas o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. O que você tem que mudar? Aonde você tem que mudar? Fechem os olhos, coloquem as mãos no coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento junto, meu Deus, com a tua igreja, nós iniciamos aqui uma oração, meu Pai, que nós devíamos fazer no início do culto. Senhor, o que o Senhor quer de nós, meu Pai? O que o Senhor quer que nós íamos renunciar? O que o Senhor quer, meu Deus, que nós íamos deixar, meu Pai, para trás? O que tem nos impedido, meu Deus, de chegar até a Ti? Meu Deus, quantas das vezes nós falamos que íamos mudar, meu Pai, quando chega o momento da provação, o momento da tentação, nós não conseguimos. Espírito Santo, na mãe ele carregava uma lepra, meu Pai, que era vista aos olhos humanos. Talvez o pecado, meu Pai, que essa pessoa tem carregado não seja algo visível, mas ela sabe que aos teus olhos é porque o Senhor nos sonda. Ajuda ela, meu Pai, a se libertar, meu Pai, desse mal. Ajuda ela a se libertar deste pecado. Muitas das vezes ela tem deitado, meu Pai, a cabeça no travesseiro, procurando, meu Deus, encontrar ali o consolo do Senhor, procurando encontrar, meu Pai, no Senhor a resposta, e ela não tem entendido, meu Deus, que precisa vir no quebrando caminho. Ela tem que se derramar aos seus pés e pedir perdão, meu Pai. Pedir perdão, porque muitas das vezes nós saímos sem orar, nós levantamos sem fazer oração. Antes de uma refeição, nós não agradecemos pelos 5 amigos, não agradecemos pelo nosso familiar, meu Pai está vivo, não agradecemos pela saúde dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Muitas das vezes nós que somos casados, meu Pai, esquecemos, meu Pai, de agradecer pelos nossos companheiros. Meu Deus, nos perdoe pela nossa ignorância, nos perdoe por ser tão ignorantes, meu Pai, e pregar a tua palavra e não vivê-la tão intensamente como o Senhor almeja, como o Senhor deseja. Meu Pai, eu te peço, meu Pai, que nesta noite, cada oração, cada boca que se abrir aqui, meu Pai, venha receber do céu a resposta, venha receber do céu, meu Deus, a força, venha receber do céu a cura, venha receber a libertação. Meu Deus, que nós venhamos aprender a descer em oração, venhamos dobrar os nossos joelhos, meu Pai, como a primeira vez. Nós esquecemos, meu Pai, como a intimidade contigo, esquecemos como é, meu Pai, se entregar de fato e verdade. E eu te peço, meu Pai, nos ensina através de cada ministração aqui renunciar a nós mesmos, nos ensina a nos renunciar, meu Pai, nos ensina a se chegar cada vez mais perto de Ti. Sabemos, meu Pai, que grande é o Senhor e maior ainda as moradas que o Senhor vai, meu Pai, fazer.
projeto desse ministério, além da morada física que nós estamos mudando, o principal objetivo é chegar aos céus, é chegar na morada espiritual, é poder ser aprovado naquele grande dia como um homem e uma mulher de Deus, e te adorar, e te engrandecer, e te exaltar, e dizer que o Senhor é digno de toda adoração, digno de todo louvor, porque o Senhor é santo, 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 o único que é digno de ser adorado, o único que é digno de ser exaltado, o único que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que há de vir buscar aquela igreja, meu Pai, que o Senhor deixou aqui, para que as portas do inferno não prevalecessem. Então nos ensina a ganhar almas, nos ensina a ir avante, nos ensina, meu Pai, que nós necessitamos. Pega, meu Pai, pela mão que é necessário, porque aqui nós estamos hoje como crianças, pedindo, meu Pai, a tua direção, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos, Senhor, por isso que falar conosco. Diga-me toda a honra, toda a glória, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos.